Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário, o canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Procurando manter aqui todo mundo que participa aqui do canal, sempre atualizado do mundo vascaíno, das notícias, de tudo que está acontecendo, né? Inclusive, antes da gente dar continuidade aqui ao vídeo, se você que está assistindo aí o canal, que é inscrito aqui no canal, tiver algum assunto que está bombando aí no mundo vascaíno, que você queira que o Marcão Templário pesquise, escreve aí nos comentários. Ah, tem um jogador XPTO que está sendo especulado no Vasco. O Marcão Templário vai correr atrás dessa informação e, por que não, fazer um vídeo a respeito, beleza? Último vídeo, a gente falou sobre a Nike no Vasco, né? Que é um assunto que vem bombando, né? Vira e mexe, volta esse assunto da Nike no Vasco, né? É algo que já vem sendo fomentado, comentado desde o ano passado, desde 2024, e que realmente vai ser anunciado. Isso é fato, né? Isso é fato que vai ser anunciado. Esse contrato de 5, 7 anos, de 200 a 300 milhões de reais, o maior contrato de fornecimento de material esportivo da história do Vasco. Isso vai acontecer, né? Mas por que não foi anunciado ainda? Porque o Vasco tem contrato vigente com a Capo, que vai até o final do ano, foi feito um aditivo contratual, né? Para o Vasco finalizar a temporada 2025. Por isso que ainda não foi feito o anúncio, mas ele vai acontecer, né? Parece que o enxoval já foi feito, já foi elaborado, né? Já foi aprovado pelo Vasco, inclusive. Então vai acontecer. A Nike vai vestir o Vasco a partir de 2026. Isso aí eu tenho certeza que é fato e que vai ser anunciado agora no segundo semestre. Permanência do Ryan, né? Jogador de 18 anos que está na iminência de fazer 19 anos, muito jovem, muita potência, altura, força física, sempre foi destaque na base e que está demorando um pouquinho a vingar no profissional porque ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem e foi jogado numa batata quente desde 2023, né? O Vasco nunca tem um grande elenco aí, nunca está numa grande fase, e esses meninos sobem e são realmente muito exigidos, né, em campo, por imprensa, torcida, pela aquela expectativa, né, pela aquela expectativa de um jogador que exploda. Isso aconteceu, por exemplo, recentemente com o Gabriel Peck. Foram vários anos ali oscilando até ele começar a jogar muito bem, e aí o Vasco acabou negociando ele, né, e deixando saudade, inclusive, no nosso time titular. O Ryan é um jogador que, por ser muito jovem, por ser sempre titular das seleções de base, né, 17, sub-20, campeão com a seleção brasileira, é um jogador, e é também sempre titular no Vasco, na maioria dos jogos do Vasco, é um jogador que se tem uma expectativa muito grande, né, numa excelente venda, né, para o mercado europeu. É um jogador que está sendo monitorado por grandes clubes europeus, isso é fato, né? Mas está faltando para o Vasco vendê-lo bem aquele momento, aquele grande momento de Ryan, e que a gente está observando com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz adotou o Ryan, né? Vem realmente conversando muito com o Ryan, dando muita confiança para o Ryan, e começou a jogar bem, né? Realmente ele começou a fazer gol, dar passe, participar mais, né? Principalmente na marcação, ali na frente, né, da grande área, ali próximo à grande área. Realmente mudou um pouco o jeito de jogar e mostra que vai ter uma grande evolução com o Fernando Diniz. Essa é a nossa torcida, essa é a expectativa, inclusive, da diretoria do Vasco. E é por esse motivo, né, desse crescimento do Ryan, que o Vasco vai tentar, de alguma forma, não vendê-lo agora meio do ano, né, e segurar até o final do ano. Seria uma grande estratégia, uma grande atitude da diretoria do Vasco, se o Vasco realmente conseguir fazer isso. Porque a partir do momento que você tem um técnico que dá confiança, que saiba orientar e desenvolver um atleta jovem, como é o caso do Ryan, é interessante você segurar assim, né? Até porque ele saindo tem que ter reposição, né? E aí começa aquela questão toda do Vasco, que é SAF, mas não é SAF, né? É uma SAF sem investidor, aí para ir para o mercado tem um pouco de dificuldade para conseguir uma reposição à altura, enfim. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. O Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, já chegou ao Brasil sabendo disso, né, e já chegou falando, vamos tentar segurar o Ryan
até o final do ano. Vamos torcer para que isso aconteça, que ele continue se desenvolvendo, para a gente vender ele acima dos 100 milhões. Esse é o grande lance. Zuccarello, né? Estão falando aí que o Barcelona vai oferecer 15 milhões de euros. Cara, sinceridade, o Zuccarello não. Se o Zuccarello é 15 milhões de euros, o Ryan 35 milhões de euros. Né? Muita calma nessas especulações. Eu não acredito que isso esteja acontecendo, né? Que tem essa proposta do Barcelona por ele, nesse valor. Pode até ter. Pode até realmente existir um interesse, um jovem, tem talento, né? Nesse ano aí no profissional mostrou que tem talento, mas ainda falta maturidade, falta muita coisa para realmente ser um jogador assim que o Vasco consiga vendê-lo nesse patamar de valor, né? Mas eu acredito que não seria nesse valor para uma venda aí na Europa, né? Eu acho que é muita especulação, vamos continuar monitorando e pesquisando sobre isso. E está cada vez mais forte aí os comentários, né, sobre o Vasco estar acertando com o Brenner, né, com o Vitor Sá e com o Sebastião Penha. Né? Isso tudo foi comentado aqui no canal, a gente falou sobre isso, devido aos perfis. Né? O Vasco vai, de fato, contratar, isso é fato. Isso é fato. O Vasco vai contratar jogadores para reforçar esse elenco dentro do perfil do Fernando Diniz. Né? Então, volto a frisar aqui no canal que o Vasco vai trazer um centroavante com características de jogador que saiba jogar fora da área, um atacante lá de campo, pelo menos um, para ser titular, né? Ou para realmente bater de frente ali com os titulares e estar frequentando os jogos, todos os jogos. Vai trazer um meia para o lugar do Payet, nas características do Coutinho, vai trazer um volante, talvez ali com mais características de primeiro volante, mas um jogador que saiba fazer toque curto, de média distância, com qualidade, com inteligência, que é o que o Fernando Diniz precisa, e vai trazer um zagueiro para ser titular. Isso é fato, o Vasco vai trazer. Pô. Ele só não traz se realmente a diretoria esbarrar em questões financeiras aí. Apesar que, na minha opinião, ultrapassar alguma coisa do orçamento, cara, é muito pouco em relação aos prejuízos que o Vasco teria financeiro mesmo, com baixo desempenho esportivo em Campeonato Brasileiro e nas Copas. Então acho que essas coisas têm que se pesar. Né? Eu vou estourar assim um pouquinho o orçamento, porque eu preciso. Ponto. Né? Agora, laterais, é só se tiver reposição. Eu vi lá que estão querendo rescindir amigavelmente o contrato do reserva do Piton, o Vitor Sá, né? Não, Vitor Sá não, fugiu o nome aqui agora. Ok, né? O Leandrinho, que está emprestado na Arábia, o moleque bom pra caramba, tem a possibilidade de estar voltando, rescinde com o lateral reserva do Piton. Então, nas laterais é só reposição, senão vai com o que tem, né? Vai com o que tem. Renovação do Léo Jardim, continuamos monitorando, parece que o Vasco está avançando bem agora com a chegada de Admar Lopes aí, e aí vai conseguir chegar, vai conseguir equalizar. Eu acho que é muita loucura para o Léo Jardim com 30 anos, né? Que nunca foi destaque, vamos ser sinceros, nunca foi destaque em clube nenhum na sua carreira, né, assim, para virar patamar de ídolo, igual ele está sendo no Vasco, sair do Vasco. Eu acho que é loucura da parte dele. Né? Agora, é claro, ele tem que buscar valorização compatível com a função de goleiro dentro do futebol sul-americano, futebol brasileiro. Ok, acho que isso é válido, ele tem que buscar, ele foi até convocado para a seleção brasileira recentemente. Agora, salários astronômicos, isso aí, cara, o pessoal vai chegar no determinador comum aí, né, do denominador comum, no que o Léo Jardim representa para o Vasco e para o futebol brasileiro. Acho que aí, chegando nisso, ele fica, tô tranquilo em relação a isso. Vamos continuar monitorando, hein? Pintando notícias, a gente volta aqui e, como eu falei no início do vídeo, quer que fale de alguma especulação, quer que fale de alguma contratação, de alguma negociação, até mesmo de investidor, possível investidor, coloca no comentário e a gente volta aqui para falar. Beleza? Forte abraço, pessoal.